amou, Ele se entregou antes da formação daquilo que a gente conhece de mundo. O quando, ele só cabe porque existe o mim. O mim de índio mesmo. Só cabe o quando porque existe o eu. Porque fora do eu, da minha necessidade temporal de existir no espaço-tempo, antes da formação daquilo que a gente conhece como mundo, o Senhor nos amou e entregou o seu cordeiro pascual, o seu cordeiro para ser morto no tempo necessário, para que a humanidade tivesse vida. Então o eu, como objeto, ótimo momento para chorar. É de bom que o raciocínio fica excelente. Som. O eu como objeto, ele é importante para Deus, porque quer solucionar um problema, tinha algum problema. Porque som. Porque existe o quando. Eu vou travando igual o disco, né? Então, aquelas pessoas que desprezam a importância de Deus com o eu, achando que o Senhor é tão grande, tão santo, tão pleno, tão amável, tão sublime, como diz a população, tá tão bonito, lindo, lindo, lindo és. Aqueles que acham que o Senhor, por estar nos altos céus, habitando na plenitude da sua glória, na sua majestade, se por conta disso você acha que Ele está distante, eu quero te dizer hoje que é por isso que existe o quando. Existe o quando porque em algum momento, no tempo, aquilo que de maneira talvez despretensiosa, religiosa, metódica, crítica, surgiu no seu coração, fez com que despertou em você essa necessidade que Jesus nascesse dentro de você. Então, o quando, ou seja, o momento, o tempo, existe porque existe mim, existe o eu, existe essa limitação, existe esse ser completamente deformado para o mundo, impróprio para a vida, desgraçado em seu eu. Então existe o quando, porque existe o eu. Isso é importante e é providência divina. É providência saber que aprove ao Senhor, que em um momento do tempo manifestasse aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E isso é importante você gravar no seu coração, porque essas datas, quem é bom com data aqui? Essas datas, esses momentos, para quem é bom com data, você vai lembrar exatamente o momento na qual isso que a gente ouvia de maneira repetida e religiosa fez um sentido para o quando. Fez peraí, existe algo além, existe algo depois, existe algo mais do que um mero compromisso. Existe algo que gera vida, existe algo que sem ele eu estaria fazendo isso à toa, de balde, de qualquer maneira. Então esse sentido, esse quando é a temática, né, das nossas mensagens que virão até o Natal. Algumas pessoas diferentes estarão aqui conosco. E aí o povo de Israel vivia em dura opressão política e religiosa, e também econômica, sofrendo com as taxas, com os tributos, sofrendo com os centuriões romanos atravessando as suas casas, as suas ruas, batendo na sua porta, e eles estavam sentindo assim como você está se sentindo talvez agora. Né? Agora você está na iminência de um governo totalitário, de um governo de fato inquisidor, de um governo que atira primeiro e pergunta depois.
Você está na iminência de um governo que não se importa com a verdade. Você está na iminência de um governo de alguém que quer o mal. E o povo de Israel estava assim há algum tempo, sofrendo com exílios, sofrendo com saques, sofrendo com ataques de outros reis. E a gente tem Nabucodonosor, Senaqueribe, e a história do povo de Israel está lotada desses momentos de extrema tensão. Parece, vou agora falar alguma coisa que talvez faça algum sentido, talvez não faça nenhum. Parece que em algum momento eles estavam em dores de parto, pronto a parir o seu Salvador. E quanto mais vai chegando perto, mais aquilo vai ficando difícil. Para quem é mãe, sabe como é que a iminência começa a ficar inchado e anda igual um pinguim, né? Anda assim, eu lembro da Luana dando minha mão, assim, toda inchada. E aí a situação vai ficando mais difícil. E a promessa de um Messias, a promessa de um Salvador para Israel, latejando dentro do coração daqueles que estavam sofrendo. A gente talvez hoje entre na iminência disso, na virada do ano de 2018 para 1964. Estaremos todos nós nessa eminência de dor de parto, de sofrimento, todo mundo gritando a papai, todo mundo gritando socorro, Jesus. E assim estava o povo de Israel, sofrendo, não talvez o seu mais duro golpe, mas um dos seus mais duros golpes, de ser escravo dentro da própria terra, de ser de alguma forma subjugado dentro da própria terra. E aí houve um certo profeta, abre para mim aí, junto comigo. Senhor Deus, nos ilumine na nossa leitura e nos faça compreender a totalidade do seu amor, Senhor, em nome de Jesus. Miqueias, capítulo 5. Abriu-vos vossas Bíblias. Versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguém sabe aqui o que significa Belém? Belém. Belém, Belém. Belém não é Belém do Pará, né? É Belém. Belém significa casa do pão. Casa do pão. E aí você talvez esteja cogitando uma padaria. Padaria é casa do pão, né, gente? Uma casa do pão. Belém é padaria, né, cara? E aí, Belém tem esse nome, essa utilidade do nome de Belém, ela obviamente que faz sentido em alguns dizeres de Jesus. Em algum momento Jesus vai dizer, no Evangelho de João, se eu não me engano, salvo engano, eu esteja enganado, capítulo 6, ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Aquele que nasceu na casa do pão é o pão. Não tem outra coisa para nascer na padaria, talvez sonho, né? Rosca. Mas Ele é o pão da vida. Aquele que nasceu em Belém é o pão da vida. Ele é o pão que caiu do céu. Ele é o alimento. E ele vai invocar essa propriedade para si. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre Jesus, o pão da vida. Então Belém, uma cidadezinha pequena, poderia ser o Cordoeira, poderia ser o Vidigal, poderia ser a Rocinha, poderia ser qualquer um desses lugares. Eu sei que na Europa anglo-saxônica não foi, né? A gente acredita que essa parte hoje é a Palestina, né? É um lugar de gente de pele escura. Então quando você olha para o seu lado aí,
salvo engano, você não vai ver ninguém exceto George ali na tonalidade do Jesus de Nazaré. Então, quando você olha ali para o George, você está olhando um possível Cristo. Então, um casal de negros, um casal refugiado de uma perseguição com seu filho no Egito, um casal pobre, porque José foi para um recenseamento e ocasionou um acidente, abre aspas, o nascimento de Jesus em Belém. Ele foi participar de um censo, e ao ir participar do censo, você vai ver essa narrativa no capítulo 2 de Lucas. Ele vai estar indo para um censo, e chegando em Belém, a Maria não aguentou, né? Já estava remando, igual um patinho, né? Andando, pé inchado. Maria não aguentou, ele nasceu. E não tinha naquela época um berçário, né? Não tinha uma maternidade, né? Para receber Maria. Então ela nasce numa estalagem, o neném nasce numa estalagem, tem um parto. Talvez tenha sido José que fez. Não sei se era um homem muito jeitoso, era um cara acostumado a mexer com madeira, era um cara acostumado a ter prego em madeira. Não sei se tinha as mãos muito suaves, né, para fazer um trabalho de parto ali, o parto, cortar o umbigo. Eu sei que ele sabia mexer com prego e com martelo, né? E para quem sabe mexer com prego e com martelo, qualquer coisa pode virar prego, né? Então é muito cuidado nessa hora, é pouco. Então José faz ali o parto e não se tem onde colocar o bebê, né? As noções que a gente tem hoje de sanitárias nos dizem que talvez um monte de capim ou uma manjedoura não é o melhor lugar para se colocar o bebê, né? Jesus nasceu e não foi processo incubador. A gente não sabe se estava de 32 semanas, 34 semanas. 38, eu já estou reduzindo até. 38 semanas, ninguém levou Maria no pediatra lá para poder ver se Jesus estava bonitinho. Quando fizeram a cirurgia ao 8º dia, não levaram ele depois no Ivo Pitangui para costurar ali, para dar um acabamento final, passar uma lista, porque fizeram a circuncisão da criança. Ninguém fez isso. A condição em que Jesus nasceu, de uma família de negros, pobres, fugidos depois da morte, não era uma condição própria. Hoje, para a gente, olhando para a nossa vida, de você colocar o bebê no mundo. Hoje, quando a gente vai planejar criança, a gente, um tempo antes, já vai ver um plano de saúde para a mãe, não é verdade? Hoje a gente vai levar a mãe para fazer um cadastro. Antes de começar a brincar, filho, tem que levar lá, tem que levar na Unimed, né? Botar bonitinho, fazer um plano para que tenha um parto adequado, não é verdade? E aí é tudo planejado, bonitinho, não é bater na porta, olá, eu sou o anjo, eu quero te dizer que você vai ser a mãe do nosso Salvador. Hã? Não deu tempo, não deu tempo porque quando era urgente que nascesse o nosso Salvador. Então o anjo, ele chegou dessa forma. Também tem vindo aquela desceu, né? Pode ter tido isso, pode ter. Mas eu acredito que havia uma urgência. O povo sofria de dores, como dores de parto. Israel estava grávida do seu Messias, daquele pela qual as profecias, assim como essa que eu li em Miqueias, estavam apontando. O povo estava já no ápice, estava já por aqui com a situação. E, assim, questionando todas as coisas. Eu não sei se serve você, mas isso para mim faz muito sentido. Porque a gente vive um evangelho de causa e efeito. Então, se está alguma coisa acontecendo, é porque alguma coisa eu fiz. E o povo estava com essas perguntas de quem fez alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? Será que a gente está fazendo errado? Será que as coisas no templo não estão acontecendo? Será que
que eu sacrifiquei mal? Será que o corte na cabeça era assim, eu fiz assim? Será que Deus gosta mais da carne defumada? Será que Ele gosta mais de galinha do que de boi? Há uma ansiedade em nós em descobrir por que está dando ruim. Tanto que os discípulos, quando veio o cego lá de nascença, ele diz: quem que pecou para que isso acontecesse? O que aconteceu? Alguém tem que ter feito uma coisa de muito errado para alguém não ter a chance de acordar, de nascer enxergando. Alguém fez alguma coisa errada. Você já se perguntou isso na sua vida? Porque eu tenho certeza que eu não sou um. O que eu fiz de errado? Começa a cair a montanha na sua cabeça. A montanha começa com uma pedrinha. Porque todo problema grande um dia foi pequeno. Pode ter certeza. Começa a pedrinha lá de cima rolar, você não está nem aí. Só que quando chega no meio da montanha, aquilo já virou algo de um tamanho terrível, que o senhor olha e fala: por quê? O que eu fiz? E você quer montar escora. E é assim que o povo de Israel estava, ansioso por uma revolução. Tanto que dentro do processo histórico, você vai ver que outros messias, paralelamente, vieram junto a Jesus. Outras pessoas que diziam que eram messias, que tinham propostas políticas para a resolução do problemão que virou Israel. Consequência do completo descaso que Israel começou a ter com o planejamento que o Senhor tinha para a condução da salvação a partir de Israel. Então Israel se tornou rebelde. E ao se tornar rebelde, colheu os frutos da sua oposição ao próprio Deus. E isso acontece na vida. Nós colhemos isso na nossa vida. E não é um evangelho de causa e efeito. É simplesmente um evangelho de consequência. E nesse momento, eles esperavam algo que viria trazer remissão às consequências do seu desvio de caráter moral. Ok? Até aqui, estamos tranquilos, né? Então vamos lá. Lucas 2. Lucas 2 vai confirmar aquilo que diz o texto de Miqueias. Lucas 2 vai dizer: pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então a expectativa de quem lê isso daí, me parece, é que viria alguém, né? Não uma criança, né? Porque a gente nunca imagina que Deus possa vir de uma criança. Olha que troço doido. Você já parou para pensar que Deus veio de uma criança? Que Jesus foi menino? Ele não é um menino Jesus até hoje, mas Jesus foi um menino. E quando a gente olha, a gente talvez imagine que uma criança não vai dar conta disso, né? Todas as expectativas, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, na família de vocês, mas todas as expectativas estão numa criança. Alguém que vai trazer, e aí é trabalhada para trazer algum tipo de sanidade para o ambiente, né? Alguém que veio em algum momento com a responsabilidade de ser alguma coisa, de ser igual ao pai, de ser igual ao avô, né? Tanto que quando a gente vai ver os processos das genealogias, a gente vai ver que eles tentam explicar Jesus pela linha sacerdotal, apontando para esse Cristo místico, esse Cristo do sacrifício, esse Cristo com associação com os sacerdotes, esse Cristo religioso, né? E a gente vai ver também uma linhagem real, uma linhagem de reis, para tentar dizer que Cristo também tinha uma participação nesse trono de Davi, e autenticando através disso. Então a gente precisa entender que nessa criança, nesse bebezinho que está ali na manjedoura, tinha percevejo, barata, coisa que tem em manjedoura. Não sei se vocês nasceram na época que vocês eram manjedoura. Na minha época já não era mais não. E aí você sabe que ela está ali, frágilzinho. E Maria, com todas aquelas coisas no coração. O texto de Lucas vai fazer, a gente vai ler já. Com todas aquelas coisas que o anjo já disse. E Maria, uma das pessoas, uma das negras
que protestavam também no coração o domínio daquele povo sobre um outro povo. E aí determinado anjo diz assim, olha, o Salvador vai vir aí da sua barriga. Só que o que ela conseguia enxergar era só uma criança. E ela começa no capítulo de Lucas, capítulo 2, a cumprir os rituais. É a primeira coisa que a gente faz quando ouve a promessa. Vou cumprir os rituais para ficar tudo certinho, para dar tudo certo. Então ela faz o quê? Ao 8º dia, o que ela faz com o menino Jesus? Ele vai ser circuncidado. Então, para eu cumprir isso que vai acontecer, eu tenho que estar de acordo com a lei de Israel. Então eu preciso circuncidar o garoto. Vamos ler? Vamos lá. Eu sou muito engraçado. Eu estou falando de Lucas 2, minha Bíblia está aberta em Lucas 3. Incrível. Vamos lá, hein? Vou ler a história desde o início. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E esse foi o primeiro alistamento. Ele foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Isso subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, padaria, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, 38ª semana, segundo a Cris. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o nos panos, e deitou numa manjedoura, não incubadora, porque não havia ali lugar para eles na estalagem. Estava com superlotação. Olha, o déficit habitacional desde aquela época, né? Já começa por aí, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, gente pastoreando, cuidando de ovelha. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Tenho novidade para vocês, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Se fosse o Facebook, eles tinham publicado lá. Nasceu o Salvador, parabéns, eles estão na bolinha. Que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal. Vai ter uma coisa que vai acontecer para vocês saberem que é ele. Achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Fizeram louvor. Deus me livre, a gente não consegue nem uma previsão sem cantar uma música, né? Louvar a Deus dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos do céu disseram aos pastores aos outros, vamos, pois, até Belém, e vamos ver se isso realmente aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber se é realmente verdade. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Contou tudo que os anjos contaram para ele. E todos que ouviram se maravilharam. Todos quem? Provavelmente Maria e José. Maravilharam dos pastores e diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Então, ela já tinha suas próprias conjecturas sobre esse menino, sobre essa esperança, sobre esse renovo, sobre esse bem, sobre esse Salvador, sobre essa nova forma de Deus manifestar amor no meio do povo. E ela foi conferindo esses acontecimentos no seu coração. Ela foi fazendo um checklist, né? Sim, 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 sim. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ou seja, os pastores voltaram confirmando que a promessa era verdadeira.
Maria confirmou no seu coração e os pastores confirmaram uns com os outros aquilo que os anjos haviam dito. E Jesus, ao 8º dia, enquanto os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, como todo mundo já sabia, não é spoiler não, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, como se o Senhor não conhecesse, como se ele não fosse o próprio Deus. Mas isso a gente deixa para lá, fica por conta da profecia. Segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo exposto na lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos. Isso significa que era uma oferta de gente pobre, de gente dura, de gente quebrada, de gente que a carpintaria não estava andando, talvez não fosse o melhor momento da carpintaria em Israel. Antigamente teve, como hoje tem as modinhas, a moda é marketing digital. Quem já ouviu falar de marketing digital? Marketing digital é você vender coisas pela internet, sei lá, você oferecer produtos pela internet. Nessa época aqui, estava na época da marcenaria, da carpintaria, mas não estava talvez com serviço em alta. Eles ofereceram o sacrifício de uma família pobre. Então o que a gente contemplou aqui, em primeiro lugar, é a expectativa, a expectação de um povo que está lascado, que está ferrado. Um povo que estava sofrendo. Um povo que estava sendo oprimido. Então havia uma expectativa do lado do povo, dos trabalhadores e os pastores, que não são pastores como nós somos pastores, mas os pastores que eram os trabalhadores, foram avisados, em primeiro lugar, que o Cristo nasceria, que havia esperança. Deus foi falar com Maria, como pais, e com José, e com os pastores, com os trabalhadores daquela época. Avisou: olha, isso que vocês estão fazendo, demandando todo o teu dinheiro para impostos, vivendo de uma maneira completamente oprimida, sufocada, isso vai acabar. Existe um Salvador. E eu vou dar uma dica para você. Ele não veio de uma maneira espetacular do céu para a terra. Para você reconhecer, trabalhador, o nascimento desse cara vai ser da maneira mais simples possível. Ele vai nascer envolto a panos em uma manjedoura. Foi informado aos trabalhadores da época que uma revolução estava prestes a acontecer. Ao mesmo ponto em que os trabalhadores foram informados, vamos avançar um pouquinho, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós temos aqui um homem com essa expectativa também. Deus avisou os trabalhadores lá no campo, porque hoje para a gente parece algo muito místico, né? Estavam os caras com aquelas roupas bonitas, cheias de ouro, né? Eles estavam lá com aquelas ovelhas bonitas, de noite, aquele espetáculo. Não, gente, era gente trabalhadora, como hoje o cara está lá ralando debaixo do sol, catando tomate. Eram pastores de ovelha, eram pecuaristas. Deus foi avisar aos pecuaristas, Deus foi avisar os trabalhadores lá no mato, lá no meio do deserto, lá no meio do nada, que o Salvador viria. Mas não só eles. Aqui o Senhor também está dizendo que um homem muito justo, um homem que tinha uma expectação, uma expectativa pelo nascimento do Filho de Deus, ele também foi avisado. Vamos lá? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Então Israel, mais uma vez, foi dado nesse momento um diagnóstico. Quem que precisa ser consolado?
Quem está chorando. Quem está chorando, quem está triste, quem está magoado, quem está sofrendo. Então o homem Simeão, ele foi de alguma forma consolado, porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele, e a esperança que estava no menino, num pequeno menino, circuncidado no 8º dia, que nasceu numa manjedoura. Porque para a gente é difícil olhar a expectativa para o menino. Quando você olha para essas crianças que estão ali dentro, você olha com essa expectativa? Será que você consegue olhar com essa expectativa? Quando você vê esse monte de criança sentada aqui. Porque a gente não coloca mais expectativas naquilo que a gente olha com fragilidade. E se você se transportasse agora lá para Israel, você ia ter que dizer, não, a gente vai ter que esperar crescer. Até dá, mas falta tem que esperar crescer. Porque você ainda está aqui, ó. Dá. Você olha para a criança, olha, tem um cordãozinho umbilical, dá, resolve. Mas tem que dar um tempo para ela. Porque você está no quando? Eu disse desde o início que esse cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. E aí o olhar não é só no quando, o olhar é que bom. O olhar é o olhar de Simeão, vamos lá. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procedesse segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e louvou a Deus. Ele viu esperança numa criança. Ele viu esperança aonde a minha fraqueza não conseguiria enxergar esperança alguma, porque ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz, agora eu vou copiar o Hugo, a você enxergar uma árvore dentro de uma semente. É o que o Espírito Santo de Deus pode fazer com você. E aí ele avisou os trabalhadores, e avisou um estilo, uma arquetipia de gente que esse homem representa. Esse homem representa um arquétipo. Esse homem representa aqueles que esperam a consolação. Você é uma dessas pessoas hoje? Alguém que espera a consolação? Será que você é um tipo de gente assim? Alguém que está esperando ser consolado? Eu não estou falando de um manhoso. Eu estou falando de gente de sofrimento. Gente que já doeu além da conta. Gente que já fez sofrer mais do que podia. E gente que já sofreu mais do que podia. Mais do que aguentava, mais do que dava. Sabe-se lá qual é o tipo de condição que você colocou no seu sofrimento. Mas a arquetipia desse homem talvez seja a arquetipia de todos nós em algum momento na vida. Alguém que esperou com esperança a consolação e conseguiu enxergar no menino a resposta dessa consolação. Será que você ainda está desse jeito? Como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia, para a nossa vivência? Como que isso é possível? Porque vai ter mais uma arquetipia aí, que estava ansiosa pelo Cristo. Eu quero ler junto com você. Então ele tomou os seus braços e louvou a Deus. Ele pegou a criança, tomou da mão dos pais. Agora, Senhor, despede-se em paz do teu servo. Agora eu posso ir, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Esse homem enxergou todas essas coisas em uma criança, em um menino. É uma capacidade que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar de fato. Enxergar todas essas coisas, todos esses futuros em um presente tão pequeno, tão frágil,
tão simples, tão comum. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Agora o cara usou profecia, profeta Simeão. E para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora ele foi pesado, Simeão. Antes, se ele tinha na sua característica, mesmo que de alguém que necessitava de consolação, mas um homem de esperança, agora ele assume o teor profético da sua inteligência. Ele não era somente um homem com uma alta expectação, uma alta expectativa, com o coração quebrado, necessitando ser consolado. Ele também era um homem que da sua boca, através daquilo que a gente leu no início do capítulo, do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, havia também consolação e profecia. Era um homem que conseguiu enxergar além. Era um homem que conseguiu dizer além do tempo, além do quando. E isso é uma capacidade que apenas o Espírito Santo pode nos dar. Amém? Isso ainda acontece nos dias de hoje? Isso ainda sai da sua boca com esperança de um tempo melhor? Isso ainda pode ser dito da boca de um crente? Isso ainda faz sentido no tempo de hoje? Será que faz? Vamos voltar lá então. Existe uma outra arquetipia que foi visitada pelo Cristo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia. Esta era já de avançada idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era O que ela era? E o que a viúva era na representação social de Israel? Carente. Oi? Carente. Pobre. Ela era alguém de uma baixa, de uma defasagem social e de um cuidado especial que havia. Ana, se os pastores representavam os trabalhadores, os assalariados, se os pastores representavam aqueles que através do próprio braço expendiam e tinham os seus recursos, Ana representava a Seguridade Social. Ana era o Bolsa Família. Ana era alguém que dependia daquilo que era depositado com amor no templo. Ana dependia de um planejamento de seguridade social. Ana era alguém pobre, era uma viúva, alguém que devia ser amparada. Então ele é a expectativa, a esperança dos trabalhadores e também é a esperança e a expectativa daqueles que são pobres a ponto de depender da faculdade de outros, da capacidade de outros e da bondade de outros. Então a gente tem aqui um homem que marcava pela sua esperança, seu poder profético, sua consolação, atual, em dia, por aquilo que habitava dentro dele. E Ana, representando a pobreza, a profetisa que mais de 80 anos era viúva, já estava algum tempo já, não tinha Tinder na época, não tinha nada disso. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Espera aí, você acha que ela não se afastava do templo por quê?
E aí a gente vê cada bobagem de gente falando sobre bolsa família. A mulher ficava junto ao templo, não é só porque ela era uma carola que adorava ficar junto ao templo, mas é porque ela não tinha a mínima condição de se sustentar. Você já imaginou Jesus como a única esperança de alguém que não tem a mínima condição de se sustentar? A mínima condição de se manter vivo? A mínima condição de colocar o alimento na sua casa? Você já conseguiu imaginar o que acontece quando Jesus nasce no coração de alguém que não tinha a mínima condição de se manter? Será que você consegue sentir a dor de Ana? Será que em algum momento da sua vida você conseguiu se sentir assim como Ana se sentia? Será que você talvez não seja o Simeão que, afetado pelo Espírito, se encheu de consolação na esperança em um pequeno menino, num simples menino? Ou será que você não é um trabalhador que está lá no deserto cuidando das ovelhinhas, na esperança de que haja condições justas de trabalho, na esperança que haja justiça no serviço, na esperança que as coisas mudem? E qual será a mentalidade que está sendo formada nesse povo que está se esperançando no nascimento desse Salvador? O que eles estão querendo? Será que eles querem alguém que venha com esse papo de incorruptibilidade, esse papo de paladino da justiça, que vai resolver o problema, que vai chutar a banca, que vai falar que está tudo errado, e a gente vai tomar o governo de Israel, essa terra já é nossa, foi Davi que deu, se ele pegou de alguém não é um problema, mas foi Davi que deu. Será que vocês não estão fervilhando assim também? Será que essa revolução não está esfervescendo dentro de você também? Será que você não é um desses sujeitos que está esperando a manifestação, o quando de Jesus? Será que você não é essa mulher? E se você talvez seja alguém como eu, que viveu plenamente chafurdado, em dificuldade de ter, por vezes, o que comer, e aí eu ia para a casa dos outros com a desculpa, porque eu não tinha televisão em casa. E aí eu ia ver televisão na casa dos outros. Mas na verdade eu ia comer na casa dos outros, né? A televisão era só o pretexto. Essa Ana aí é muito eu, cara, de alguém que está na porta do templo o tempo todo. Não porque de alguma forma se identifica com a liturgia que está rolando ali, mas porque é a única forma de se manter vivo num lugar que pratica injustiça até a sua raiz, num lugar que corrói aquilo que é bondade, num lugar que destrói aquilo que é santo, num lugar que tira as pessoas da condição de serem assistidas, retira direitos, esmaga o trabalhador. Deus vai falar para o trabalhador: olha só, querido, eu estou olhando para você. Uma outra história, um outro livro, você vai ver que esse trabalhador levava um tesouro para Jesus. Eles levam presente. Tu sabe quanto que esses caras trabalharam para ganhar aquilo lá, velho? Tu não sabe, meu irmão. Tu acha que eles foram lá no banco, puxaram um Mastercard, enfiaram numa maquininha, fizeram um saque de mirra? Né? Quando eles foram lá no banco de Gringotts, abriram, arrancaram lá entre as pedrinhas. Gente, era o dinheiro que eles tinham de trabalhadores de pastoreio. Não é essa vagabundagem que pastor hoje está enchendo o bolso de dinheiro. Não é essa pilantragem, não é oriundo da exploração de ninguém.
cheio de safadeza. Eram trabalhadores. Simeão, um homem de fé. Ana, a pobre viuvinha. Vamos seguir a leitura. E vocês me ajudem. E vocês se movam também. Porque agora Jesus ele vai entrar, vai passar. Sabe, se fosse novela, ia ser aquele negócio pouco tempo depois. Jesus, né? A Bíblia diz que quando tudo acabou de se cumprir, segundo a lei do Senhor, eles voltaram para Galiléia, para a sua cidade, Nazaré. Eles chamam Jesus de Nazaré. Nazaré não é apelido de Jesus, não. É um lugar que ele ia mesmo, tá? É um lugar pequenininho, pobrezinho, simplesinho, tá? E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Aí abriu tela preta, imagina, pouco tempo depois, né? Passou um pouquinho, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da passagem, da Páscoa, do Pessach. Festa importante. Hoje a gente parou com esses calendários, né, sazonais, né? Isso é tão bacana, cara. Se você for estudar, eu estava falando com aqueles hoje sobre as festas judaicas, é uma coisa fantástica, gente. Né? Essa festa da passagem, uma celebração a Deus, a todo o movimento que Ele fez para que resgatasse o povo lá do deserto, no Egito. Isso é uma coisa bonita, né, gente? Então a família, a gente vê que é uma família tradicional, uma família pobre, tradicional daquela época, que foi até Jerusalém levar o filho para conhecer um pouco da cultura do seu povo, a saber, a Páscoa, Pessach. Então, eles subiram a Jerusalém. E tendo ele já 12 anos, então Jesus já não era mais já tinha nascido Jesus. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, ou seja, acabando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José e nem a sua mãe. Então Jesus foi para a festa. Eu não sei se já teve para você, mas na minha época, gente, só um minuto. Eu fui criado num vilarejo muito católico. E eles são fantásticos, essa questão das datas, da festa, né? Tem a quaresma, tem essas paradas que são maneiras pra caramba. A gente parou de preservar essas festas. Eu não sei lá se isso seria bom, a gente pode pensar na teologia disso. Mas eu acho maneiríssimo, você lembra das coisas, né? Aí lá no meu bairro tinha a festa de São Sebastião, era muito legal, porque a igreja lá é uma igreja de São Sebastião. Então em janeiro, se eu não me engano, tinha o dia da folia de reis, que eu tinha um medo danado, cara. Ficava aquele tambor, assim, ó, de madrugada, no silêncio, ó. Tu fica, Jesus está voltando, tá dando alguma coisa aí na terra, meu irmão. E é fantástico isso, cara, porque eles lembram, né? Para criança é uma porcaria. Mas para os adultos, tinha um cara vestido com as roupas, com uma máscara tenebrosa, parecia um bate-bola, aquela coisa terrível. E as crianças com curiosidade, porque a criança é curiosa, né? Ela tem medo, mas ela tem curiosidade. Aí tu não sabe o que está maior, se é o medo ou se é a curiosidade. A curiosidade diz, vai lá e vê, o medo fica, que vai dar ruim. E aí você fica nessa, né? Eu vou ver, eu não vou ver. E aí eu lembro muito bem dessas festas, porque era o dia que a gente podia ficar até tarde na rua. Então como não lembrar dessa festa, né? Que você podia, um dia na vida, né? Desobedecendo aos prognósticos normais, a realidade do dia era o dia de ficar até mais tarde. E era até mais tarde mesmo. Tipo, 3 horas da manhã, a gente estava na rua com medo daquele palhaço girando, falando uma rima doida. E a gente ali, na apreensão. E era algo quase místico. Porque para a criança não entende as limitações físicas daquilo ali, não.
O cara fazia uma rima doida, botava fulano no meio da rima, e tu falava, cara, como que o cara sabe disso, velho? E ninguém sabia quem era o palhaço. Tinha uma outra mística por trás daquilo ali também. Depois eu fui descobrir que o palhaço era um mecânico lá. Eu ficava imaginando que era um profeta que entrava naquela roupa, cara. Porque falava umas paradas tão maneiras, fazia umas coisas tão legais, girava, virava, dava cambalhota. Gente, quem que está ali dentro? É uma figura que estava em volta ao mistério. Depois ficou um mecânico. Cara, você olha, não pode ser. Não é um palhaço, porra. Mas isso tudo serve para ilustrar a importância da tradição das festas naquela época. Porque a gente vai entender o que aconteceu aqui. José e Maria estavam indo embora e Jesus ficou na festa. A festa tinha acabado só para José e para Maria. Para Jesus nunca acaba a festa. Ontem a gente falou sobre a vinha aqui, a vinha que traz alegria, né? Agora eu vou abrir uma nova teologia profana aqui pra gente. Da festa para Jesus nunca acaba. A festa acaba para você. A festa acaba de vez em quando a comida acaba. E se acabar o vinho, então com Jesus está resolvido, né? Ele resolve o problema. Mas a festa tinha acabado para Maria e para José. Isso é uma coisa muito importante. Porque tem a ver com quando. Porque quando acabou a festa, Maria e José, não tem amor, não tem mais palhaço girando, né? Não tem mais nada disso. Vamos arrumar as nossas coisas e vamos embora. Mas ir para Jerusalém para Jesus era algo muito mais importante que talvez fosse para Maria e para José. Enquanto Maria e José iam para Jerusalém por conta de uma festa, por conta de uma celebração, por conta de uma tradição, por conta de uma questão religiosa, para Jesus, para esse menino, na qual Simeão depositou a sua esperança e poderia morrer, segundo ele, a partir daquele momento, para aqueles trabalhadores que estavam lá pastoreando as ovelhas, para Ana, a viuvinha, que dependia das esmolas do templo, né? Jesus, essa figura, era algo muito mais misteriosa do que para os seus pais. E os seus pais foram embora. E talvez era um cara tão introspectivo que você não sabia se quando estava ou quando não estava, né? Porque eles só percebem quando ele não estava. Quando ele não estava, peraí, cadê Jesus? Hoje no mercado, a Carol levou a Joana para fazer xixi. Eu tinha acabado de concordar com a ideia, deu dinheiro e tudo. Dado momento eu dei 2 passos na Natália, cadê a Joana? E se deparar com essa questão com uma criança, é muito absurda, cara. Você, de repente, quando é criança, sumiu. Quem já teve essa experiência? É uma experiência terrível. Você está andando com a criança, daqui a pouco ela some da tua mão. Ela se desprende, sabe-se lá por quê. E aí, para Jesus, todos tinham ido embora e ele estava em casa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, ou seja, que ele estava com alguém. Andaram o caminho de um dia. Agora vocês estão entendendo qual é a de Jesus. A família andou o caminho de um dia. Sem que esse cara fosse percebido. Tipo, cadê Jesus, José? Mas eu achei que estava com você. Não, eu achei que estava com você. Será de mim. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam entre os parentes. Fulano, está com você, Jesus? Não, eu não vi Jesus, não. Uma vez que eu vi, estava lá em Jerusalém. E entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém, com a correia na mão, né? E aconteceu que passados 3 dias,
E aconteceu que passado 3 dias, o acharam no templo. Então a gente encontra Jesus em períodos legais, né, cara? No 3º dia, ou você encontra ele fora da tumba, no 3º dia, ou você encontra ele dentro do templo. Sabe-se lá como que você encontrou Jesus. A gente sabe que em 3 dias dava para encontrar ele no templo, sentindo a sua falta, e em 3 dias você pode encontrar ele fora da tumba. 3 é um número que Jesus gosta, né? É uma coisa que está legal ali com ele. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém. Olha só. E todos os que ouviram admiravam a sua... Ele estava no templo, ensinando, assentado no meio dos doutores. E aí, os caras da expectativa, como é que eles estavam? Está fazendo tudo certinho. Está entrando no eixo. Está fazendo o que tinha que fazer. Eles achavam que agora, bom, beleza, né? Está fazendo o roteiro. Enquadraram ele. Eu não sei se você tem isso com seu filho, né? De você já tem um prospecto daquilo que você gostaria que ele fosse. E aí tu faz tudo certinho até onde cabe você fazer, né? Vai, bota para estudar, marca horário para as coisas, vai para uns cursos de inglês. Você tem a tua expectativa, né? E aí quando eles voltam, quando Maria e quando José voltam, encontra ele no meio de uma aula teológica, no meio do ensinamento teológico. Encontram ele no templo, com os doutores da lei. Jesus estava ali fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Ouvindo-os e interrogando-os. Aí tu fala, pô, Jesus. Ele não era só o ouvinte daquilo que estava sendo dito, mas também ele era alguém que interrogava sobre aquilo que estava sendo dito. E todos os que ouviam Jesus o admiravam pela sua inteligência e as suas respostas. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos completamente malucos te procurando. E ele lhes disse: por que é que vocês me estavam procurando? Não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai. E eles não compreenderam a palavra que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Só tem. Jesus nasceu cheio de expectativas sobre esse menino. Eu já disse para vocês que havia expectativa dos anjos, havia expectativa dos pais, havia expectativa dos trabalhadores que estavam no seu trabalho, havia expectativa do inconsolável Simeão, que achou consolação pelo Espírito e pelo nascimento do Filho de Deus. Havia ali também Ana, a pobre viúva que dependia das coisas do templo. Havia ali arquetipias da nossa sociedade. Gente que é gente como a gente. O que esse texto está dizendo é que todas as esferas de relacionamento, que todas as esferas sociais ansiavam pelo nascimento
de Jesus, o Cristo. E não só isso, e não só apenas isso, mas também que nesse Cristo havia a expectativa de uma família. Havia também nele o desejo que ele fosse alguma coisa. Havia no Cristo expectativas que se colocam numa criança. Na pior das hipóteses, você vai falhar. Havia no Cristo o desejo que se fosse alguma coisa além do que alguém que veio nascido de mulher. Havia no Cristo uma carência que só se pode colocar em um Deus. Havia no Cristo uma capacidade de ser a resposta para todas essas dores de diferentes partes e esquemas sociais. E essa mensagem, ela é atualíssima, porque me parece que ela está em volta da mística e da tradição judaica, ela fica oculta. Mas, na verdade, você, em algum momento, foi qualquer um desses sujeitos aqui, completamente ansioso pelo nascimento do Cristo. Quando talvez você olhou que a vida não fazia nenhum sentido prático, esse anoitecer, entardecer e escurecer diário não parece que resolve o problema da tua alma. Essa passagem do tempo que a gente chama de dia, de noite, parece que não são as dores que te ocorrem no lugar mais íntimo e no lugar mais escondido que você tem no seu ser. Essa questão do sentido da vida, essa questão do sentido das coisas, essa questão de você não conseguir perceber o valor daquilo que Deus pode transformar o bem em mal, essas coisas que a gente não entende muito bem, elas clamam pelo nascimento de Cristo em nós. Todas essas coisas em você, até hoje na sua vida, tem gritado Cristo para nascer dentro de você, para que você tivesse a verdadeira vida. Então não há nada oculto nessa mensagem. O que há nessa mensagem é, em todas as esferas humanas, sociais, é preciso nascer o Cristo. Amém. É preciso Cristo nascer. E o que acontece quando Cristo nasce em mim? Porque isso é a situação. Porque não é só o momento em que Cristo nasce, segundo o calendário, antes de Cristo. Nós vamos deixar passar. Quando Cristo nasce em si, o fato, o fenômeno, alcançou ali, em algum momento, razoabilidade para aquelas pessoas. Elas entenderam o fenômeno. Mas quando Cristo nasce em mim, o que acontece? Quando eu deixo de ser o eu, porque quando eu falo que Cristo nasce em mim, é que eu perco a minha vida para que a vida dele nasce em mim. O que acontece, gente? O que ocorre quando esse Cristo nasce? Quem que eu deixo de ser? Quem que eu passo a ser? Que coisa acontece? Qual é o movimento que ocorre? Porque vocês são essa esfera social que eu estou lendo aqui. A classe trabalhadora esmagada pelos impostos. Tem alguém diferente disso aqui? O homem cheio de expectativa para que as coisas aconteçam. Os pobres que não têm para onde ir, que o único lugar que encontra alguma coisa é na beira do templo. Os pais que depositam expectativas enormes, maiores do que seus filhos podem cumprir. Que coisa louca. Agora eu vou ler para a gente. Quando Cristo nasce num homem, porque tem um texto que para mim relata de forma completamente absurda esse nascimento de Cristo em alguém. Tem um homem na Bíblia. Tem um cara. E a gente fez o arcabouço
essa leitura. Vamos lá. E se ele soubesse que iam fazer uma música tão ruim com o nome dele, ele não tinha feito o que ele fez. Lucas, capítulo 19. Eu não vou fugir da narrativa de Lucas, porque a narrativa de Lucas é a narrativa que completa essa narrativa que eu tenho para vocês. Então, como eu disse, Jesus nasceu na expectativa de todas as esferas sociais, todo mundo clamando por um Cristo, todo mundo precisando da vida. A vida era o que era necessário para fazer aquela sociedade entrar dentro de um eixo moral histórico e ser resgatada do seu problema com Deus. Eles tiveram problema, eles romperam com Deus, eles quebraram sua aliança com Deus, eles romperam com aquilo que era mandamento do Senhor e diante disso houve consequências do seu rompimento. Amém? Amém, gente? Amém. Amém. E aí todas as esferas sociais estão pedindo por um Cristo, pedindo para ele nascer. E aí tem um cara de uma esfera social. Porque geralmente é a esfera social que a gente geralmente vai acusar dos nossos problemas, né? Lucas 19. Vamos que vamos, meu povo. Porque Cristo nasceu. E tendo Jesus entrado em Jericó, com Josué lutar em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Essa música tocava até interferência com interfone, né? Só falta o Ralf, pedir pro Ralf no final aqui. Você tem capacidade? Então vem cá, Ralf. Pode vir. Não. Porque a gente vai cantar essa música. Vem! Pode pegar ali, vai pegando no violão. Pode ir, meu irmão. Vai mesmo. Porque quando a gente vai cantar, ué. Porque a gente vai cantar com sentido, com entendimento, entendendo o que é Cristo nascer. Como que Cristo entra na nossa casa, como que Cristo entra na nossa vida, como que Ele mexe com a nossa estrutura, não é verdade? Só que a gente canta agora com entendimento. Vamos lá, voltando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos, da Receita Federal. E era rico. O que a gente falou que Jesus era? Pobre. Quem que tinha expectativa em Jesus? O trabalhador, a classe operária. O Zé Ruela que está lá trabalhando, o cara que é flanelinha, que está limpando. O pobre que está na porta do templo esperando as suas esmolas. O homem que está precisando ser consolado. Então a gente está falando de uma esfera social, naquela pirâmidezinha que a gente aprendeu lá na quinta série, do proletariado. O proletariado estava precisando que Jesus nascesse dentro deles, não é verdade? Presta só atenção em mim, hein? E procurava ver quem era Jesus. Ele não estava querendo saber o que era o fenômeno Jesus. Porque quem procura o quê? Procura a fenomenologia de Jesus. Ele procurava saber quem era Jesus. Porque eu não sei você se tem procurado o que é Jesus ou quem é Jesus. Porque se você procurar o que é Jesus, pode ser que você bata com a cara na parede. Mas se você buscar quem é Jesus, você vai conhecer o Filho de Deus. Então ele não estava procurando o que Jesus fazia. Ele não estava procurando o que ele realizava. Ele estava procurando quem Jesus era. É outra coisa. É outro departamento. E procurava saber e ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era anão, baixinho, de pequena estatura, pequeno. E correndo adiante subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali de qualquer maneira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu falou: calma, Senhor, que é pequenininho, né? Porque hoje me convém descansar na sua casa.
E apressando-se desceu, e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era um pecador, um traidor, um traíra, um bolsonariano, um bolsominion. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A luta de classe cessa agora. Não é só o proletariado, não é só aquele que sofria, mas aquele que estava perdido. O que Jesus entendia não é esse mortadela e coxinho, o que ele entendia é que tem gente perdida, gente que precisa ser encontrada. E ele viu que o pessoal ficou fuxicando e que talvez, quiçá, falassem mal de Jesus, porque Jesus estava na casa de um pecador. Sabe o que ele faz? Para que eles não falem mal de Jesus, para que eles não escarneçam do Cristo, ele fala: Senhor, é o seguinte, eu entrego tudo aquilo que eu tenho pela metade para quem for pobre. E se eu tenho defraudado alguém, bota uma medida muito superior a isso. Porque eu não quero que eles falem mal do Senhor. Eu não quero que essa expectativa que eles têm seja quebrada. Eu não quero que esse monte de gente se perca. Eu quero, desse momento em diante, viver de uma outra maneira, porque Cristo nasceu em mim. Amém. Porque Jesus nasceu em mim. Porque Jesus nasceu dentro de mim. E agora eu não sou mais Zaqueu, o publicano. Agora eu sou aquele que, pela qual o Senhor escolheu, sabe-se lá por quê, fazer Jesus nascer em mim. Eu também não entendo. Se você não entende, querido, por que Cristo resolveu nascer em você, eu estou aqui para te montar uma comunidade no Facebook e um grupo no WhatsApp, porque eu também não sei. Porque se eu fosse o Cristo, vendo lá o cara sendo esmagado, a classe operária, os trabalhadores, quem está com fome, a viuvinha, os amparados pela Seguridade Social, o Bolsa Família, vai ficar: pô, Senhor, é esses aí. Mas quando você vê alguém com o coração de Zaqueu, que não estava vivendo aquelas dificuldades da classe econômica de baixo, que não estava nesse esmagamento, a gente vê que o que o homem precisa não tem significado na posse, mas só acha significado nele. Que não é somente as dificuldades que se tem no dia, mas é a ausência do tamanho de Deus em si. E para aqueles que tinham demais e que achavam que a salvação estava em ter, porque era uma das consequências da teologia de causa e efeito, se eu tenho tudo isso é porque eu mereço isso. Jesus disse: hoje houve salvação nessa vida. Não porque você escolheu reter, mas porque você decidiu entregar. Não porque você está entregando somente aquilo que você tem, mas você está entregando aquilo pela qual fez Cristo nascer em você. E aí, irmão, quem desligou aqui, pode ligar de novo. É isso daí que está dando de trás. Então, Cristo, ele nasce naquele que na sua íntima necessidade reconhece que só o nascimento de Jesus nele pode dar amparo suficiente para a sobrevivência nesse mundo que era Israel aqui e que é Nova Friburgo, Cordoeira, 2018, dezembro. É só o nascimento de Cristo em nós. Seja para aquele que é proletariado, pobre, ferrado, ou seja para aquele que é rico, de posses, que encontrou talvez, por curiosidade, buscar quem era Jesus. E aí é o segredo, é a chave. É como o nosso amigo Caio Fábio, assista. É a chave hermenêutica do entendimento.
é entender que não estava só aqui, onde havia gritos e choro de clamor, mas estava aqui no excesso, em que tinha tudo, a vida que talvez hoje seja perfeita para você. Talvez você com a vida de Zaqueu não ia ter nem essa curiosidade de saber quem era Jesus e não o que era Jesus e o que ele fazia. E isso muda toda a história. A história desse homem foi mudada. A história desse homem completamente repetida na música desse querido aí, Regis Danese, e que hoje faz sentido para a gente, né, mais do que talvez algum tempo atrás, porque é nesse sujeito, é nesse homem que Jesus disse que estaria nascendo, porque naquele dia houve salvação naquela casa. Segundo a tradição histórica de uma parte da teologia, logo depois Zaqueu foi apelidado de Matias pelos apóstolos e tomou o lugar de Judas Iscariotes após a ascensão de Jesus. As constituições apostólicas posteriores identificaram Zaqueu publicano como o primeiro bispo de Cesareia Marítima, né? E o legendário medieval identificava Zaqueu como um santo amador e o considerava como fundador de um santuário francês em Rocamadour. A Igreja Ortodoxa também reconhece esse homem como um santo. Era um santo amador? Mas Zaqueu, ele foi um homem que, segundo a tradição histórica cristã, em algum momento mudou a rota da sua vida e fez Jesus nascer dentro dele. E aí aqueles que estavam, presta bem atenção, atrás daquilo do que Jesus podia fazer, vocês estão me entendendo? Tinha um povo que estava atrás daquilo do que Jesus podia fazer. E eu ligo para vocês. Esses que buscavam o que Jesus ia fazer e o que ele podia fazer, estavam vendo um Cristo menino. Estavam vendo um Cristo nas suas fragilidades. Mas aquele que buscou quem era Jesus e quem era o Salvador, encontrou salvação para sua casa. E aí a igreja hoje precisa urgentemente buscar quem é Jesus. Porque buscando quem é Jesus, a gente faz Jesus nascer dentro da gente. Buscando quem ele é e não o que ele pode fazer. E aí a resolução dos problemas não passa simplesmente pela resolução dos problemas, mas a resolução dos problemas passa por quando que Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. A salvação na casa, gente, não é só a salvação na parede. Não tem salvação em parede, não tem salvação hereditária, a gente vai gerando salvação de pai para filho. O que ele está dizendo é que essa família, essa construção que você montou aqui hoje, essa unidade de gente, hoje aconteceu salvação para essa unidade, porque quem devia estar aqui, está aqui. Quem é importante? Quem é importante nascer em você hoje? Porque esse Cristo que você busca para resolver o quê? É o Cristo que, na verdade, você precisaria buscar para conhecer bem. E é isso que eu quero orar por vocês hoje. E ouvir essa canção, logo em seguida. Não, eu vou ouvir a canção primeiro, depois a gente vai orar. E depois nós vamos fazer a nossa ceia. Não corre comigo, não. Vamos conhecer ele da música. O Zaqueu da música. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para acordar. Eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá
feridas, me ensina a ter santidade e amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz, pra tudo Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Agora, irmão, se você reconheceu em você alguém que precisa deixar Jesus nascer, não pelo que Ele pode fazer, mas para conhecer quem Ele é, eu quero que você ore comigo. Não deixe de orar, de fazer essa comunicação aqui com o Senhor. É uma comunicação que não só alcança aos ouvidos daquele que pode resolver o seu problema, mas também é uma comunicação que diz quem você é. É simples assim, tá? Primeiro, você vai estar se comunicando com quem pode resolver. Com quem? E depois você vai estar tratando com você mesmo. Esse reconhecimento das suas imperfeições precisa ser tratado com Jesus. Jesus nascendo em você, Jesus nascendo em mim, nada nos será impossível como igreja, nada nos será impossível como comunidade. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de realmente colocar o seu coração em pedaços para aquele que sabe montar. Ele sabe montar o seu coração. Então ora comigo. Papai do céu, meu coração está quebradinho, minha vida está uma porcaria, diferente daquilo que eu gostaria, Senhor. Tem até alegria, Deus, mas não é a alegria do nascimento do filho. Não estou dizendo que não haja sorrisos, eu não estou dizendo que não haja riso, que não haja alguém contente aqui, Senhor, mas eu estou dizendo que o sentido real só se encontra no Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Deus, não precisamos sublinhar nenhuma, porque o Senhor escolheu habitar em nós. Graças a Deus, a gente não precisa abrir mão da metade do que tem, porque a gente não tem nada. O que a gente tem compartilhado em comunidade, e é graças ao Senhor. Mas isso não é barganha contigo, Senhor, é só dizendo que eu tenho pouco, que a gente veio nu, a gente veio menino, assim como Jesus veio menino. Mas hoje a gente está aqui, adulto, pelo menos na idade, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nasça em nós, todos os dias. Não hoje, porque teve essa mensagem, mas todos os dias, porque senão a gente morre. Nasça em nós, Pai. E eu não peço como alguém que já o tenha. Eu peço como alguém que já o sabe. E sabe em parte. E sabendo que o Senhor pode ser, fazer, estar em nós, eu te peço que a gente seja um, o Senhor possa nascer em nós todos os dias. Para que esse Espírito e essa comunhão nos faça forte em comunidade. Para que a gente consiga entender essas demandas que a gente ouviu aqui, dos trabalhadores, dos pobres, dos inconsoláveis, daqueles que não têm a mínima condição de viver, de sobreviver. Transforma esse clamor em nós e na vida do seu filho em nós, para que a gente possa não ser resposta, porque a gente às vezes não sabe nem qual é a pergunta, mas que a gente seja alguma coisa que ilumine essa comunidade, que a gente seja um pontozinho de qualidade no meio de tudo isso, dessa realidade tão tosca que às vezes que a gente tem, mas tão real que é viver aquilo que a gente vive, Jesus. Que essa realidade possa ser transformada pela vida do seu filho em nós. Me muda, Senhor. E ao celebrar hoje essa ceia, Senhor, a gente se lembre que comer desse pão e beber desse cálice é trazer a vida de Cristo em nós. Não pelo fato de bebermos o pão e comermos o cálice, mas porque nos lembramos de quem o Senhor é. Do nível de intimidade que o Senhor escolheu ter conosco. A saber habitar em nós. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida do teu povo. No nome santo, amável e vivo de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós vamos celebrar a nossa ceia nesse momento. E nós vamos distribuir esses elementos. Nós vamos nos lembrar mais uma vez, de tantas vezes que já nos lembramos, mas esquecemos dessa comunhão. Quem está responsável hoje por isso? Pode vir aqui trazer e pegar os pães, pegar o cálice, distribua para a igreja. Esse é um momento de celebração, gente. Por isso que eu queria um copão de uva, um pãozão. A gente até lembra, né? Mas o cara é pequenininho, né? A gente não está na festa. Mas não deixe de participar desse momento. Não há nada nesse lugar que te impeça de participar desse momento. A menos que você esteja de dieta, sem carboidrato, sem glúten. Aí a gente vai ter que dar uma outra forma para esse pão. Esse pão pode ser uma outra coisa. Do contrário, nada os impede de participar da ceia do Senhor. A gente chama aqui de ceia memorial, porque é um momento de se lembrar de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nasceu, aquele que viveu no meio de nós, aquele que morreu e entregou o seu corpo, o seu sangue em sacrifício
para toda a humanidade. E quando aquela cruz foi erguida, a todos ele atraiu para si. E aí, como ele atraiu a todos, eu convido a todos, né? É só um silogismo, né? Ele atraiu a todos, então a gente entrega para todo mundo. Não há ninguém que não possa participar da ceia memorial do Senhor. Diante de Deus e dos homens, não há quem possa não participar. Naquela noite em que Jesus ele foi traído, ele se reuniu com seus melhores amigos. Ele se reuniu com seus melhores amigos porque nada melhor do que ter uma confraternização com seus amigos. Nada melhor do que dividir os bons momentos, as boas conversas. Nada melhor do que ouvir um bom hino. Nada melhor do que ouvir uma boa música reunido com seus amigos. E ali havia já um sentimento, já que estava indo para Jerusalém e o seu Calvário, havia ali um sentimento meio que de despedida. E ele tomou algumas posições nesse jantar. O primeiro foi subverter todo o conceito atual de liderança. Porque a liderança até aquele momento era alguém que era servido. Era alguém que de alguma forma liderava e estava apontando o caminho. Ele disse, se vocês quiserem ser os maiores, vocês precisam servir. Porque esse mundo precisa de serviço. Esse mundo precisa de gente trabalhando. Esse mundo precisa de gente que faça. Então vocês, os meus amigos, os meus discípulos, são aqueles que estão responsabilizados pelo trabalho no meio desse povo. Então ele, para mostrar como que se faz, ele tira a roupa, talvez era a roupa de sair de Jesus. Ele tira a roupa, ele amarra uma toalha na cintura e ele lava os pés dos apóstolos, dizendo que a gente serve para limpar a terra do pé de quem já andou demais. É só isso. E aí ele, enquanto comiam, ele pegou um pedaço de pão, que não necessariamente é esse aqui da Superpão, mas um pedaço de pão, um grande pedaço de pão. E ele partiu o pão. Porque a gente fica vendo ele inteirinho, né? Mas ele só faz sentido partido. O pão só faz sentido mastigado. O pão só faz sentido comido. Ele lá parado não faz sentido nenhum. Então ele partiu o pão e disse o seguinte: como? Esse aqui é o meu corpo, partido por vós. Comam de mim. Eu nasci em Belém, eu vim da padaria, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Comam esse pão, tenham comunhão comigo, comam da minha carne, comam da minha substância, façam eu nascer em vocês. E é por isso que hoje nós partimos o pão e nós comemos o pão, porque nós celebramos esse nascimento. Nós celebramos esse menino que nasceu em Belém, um lugar pequenininho. Como eu disse, podia ser Cordoeira, Vidigal, Alto de Olaria, Floresta, Terra Nova. Ele nasceu em Belém. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Não o que a gente vai comer agora, porque agora a gente só está lembrando, mas aquele que fez vida em nós. Então vamos celebrar esse pão, vamos comer com vontade e alegria, todos nós. Semelhantemente, ele comeu um pão muito mais seco do que esse que a gente está comendo. Então pedia uma bebida. Está seco para engolir. Ainda sobravam uns pedaços de corpo dentro da boca dele. E o corpo e o sangue, eles se unem de uma maneira que você não tem noção. E ele pegou a taça, o copo, levantou, e o que tinha era vinho. E ele disse aqui: gente, olha para mim, esse aqui é o meu sangue. Isso precisou ser esmagado. Isso aqui é o resultado do esmagamento do fruto da videira. Isso aqui é resultado de esmagamento. Isso aqui é resultado de fermentação. Isso
Isso aqui é resultado de algo que teve que morrer, ser esmagado, triturado. Esse aqui é o meu sangue, vertido, entregue, esmagado por vocês. Toda vez que vocês beberem do vinho, inclusive no momento em que vocês estão com esse pão na boca ainda, porque eu sei que ainda está, esse sangue se mistura com a carne. Esse sangue ele entra na carne para mostrar que aquilo que é divino também se mistura com aquilo que é humano. O sangue que só ele podia entregar se misturou com aquilo que era humano e existia de forma abundante em Cristo. Ele era demasiadamente humano. Então a carne precisava ser engolida. Então ele levantou o cálice e disse o seguinte: esse é o meu sangue derramado por vocês. Esse é o cálice de uma nova aliança, não de uma nova barganha, não de uma nova religião, não de uma nova troca que eu faço, mas de uma aliança que eu tenho, uma aliança de sangue, uma aliança de responsabilidade, de amor, de entrega, uma aliança comunitária, uma aliança que me faz avançar, uma aliança que me faz entender, uma aliança que mesmo que não entenda, crê. Essa é a aliança. E ele disse: bebam do cálice, bebam de mim. E eu digo para vocês: bebam dele. E essa ceia memorial, ela possa te lembrar que quando Jesus nasce em mim, eu já não sou o meu velho eu. Eu sou aquilo que ele é, tal como ele é. E carrego em mim não mais os vícios de morte desse corpo mortal, mas a eternidade que está apenas localizada nele, no Filho de Deus. Eu quero orar para a gente ir embora e te lembrar de uma coisa: o nascimento já não é mais no quando, porque a gente não lembra só desse dia como um dia em que mudou todas as nossas rotas da vida, mas hoje a gente lembra desse dia como um dia que fez eu olhar o mundo para o outro de uma forma completamente diferente. E é isso que eu peço. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa celebração, obrigado pela profundidade daquilo que o Senhor comunica à igreja, Senhor. Porque só o Seu Espírito pode explicar aquilo que a gente não consegue. Obrigado pelo coração que o Senhor esmagou por nós, Pai. Por ter se entregue por inteiro, por não ter sido parcial, pela integralidade do Teu sacrifício, por ter sido carne e sangue, por ter sido morte de cruz, que esse significado nos trouxe vida, Senhor. Entendemos que quando Jesus nasce em mim, eu sou parte, me torno parte, sou participante desse reino e da ação desse reino na terra. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado pela sua igreja. E que a graça de Deus, o Pai, as doces consolações do Espírito da consolação, o amor do Filho que derramou a carne e o sangue, possa estar no meio da igreja do Senhor, reunido em todo lugar na terra, Senhor. De todas as formas de culto, de todas as formas de amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.